vamos entender como funciona o nosso HTML agora, né? Então eu vou começar aqui já direto criando uma pasta no meu desktop mesmo, tá? Então venho aqui, criar uma nova pasta, vou colocar o nome dela de site, tá? E vou abrir ela aqui. Dentro dela não tem nada, né? Porque eu acabei de criar. Então vou aqui com o botão direito, new ou novo, né? Que vai estar aí se estiver em português aí no seu computador. E eu vou criar um novo arquivo de texto. Então eu vou apagar tudo, inclusive essa extensão que ele cria aqui para mim, ó, e vou adicionar aqui, ó, index.html. Salvei. Ele vai me dar um aviso aqui, vai falar que eu estou alterando a extensão daquele arquivo e se eu quero realmente alterar aquela versão. Eu vou fazer isso, aquela versão não, aquela extensão. Então eu vou fazer isso, eu quero alterar assim. Beleza, então ele me criou aqui um .html, percebe que ele já mudou o link aqui para o ícone aqui de um browser, tá? Eu vou abrir aqui o meu browser, o Chrome, tá? E vou arrastar esse arquivo que eu acabei de criar para aqui para dentro. Então, opa, beleza. Percebe que ele não tem nada, né? Um arquivo em branco aqui, tá tudo em branco, não tem nada. Por quê? Porque eu acabei de criar ele e ele não tem nada dentro mesmo, né? De fato. Então, eu vou abrir esse arquivo aqui para começar a trabalhar dentro dele, começar a dar uma brincada no código dentro dele. Como eu vou fazer isso? Botão direito aqui, Open with, ou abrir com, né, aí no seu computador, e eu vou abrir como bloco de notas. Então eu vou escolher um outro aplicativo aqui e vou abrir aqui com o Notepad. Vou colocar aqui somente uma vez, beleza. E vou minimizar aqui minha pasta, não vou trabalhar com ele por enquanto. Então temos aqui o meu navegador, tá? Que já está aberta na minha index.html, que vai ser o cara que a gente vai trabalhar. E aqui é onde a gente vai codificar, tá? Primeira coisa, como é que funciona uma tag? Para começar, para escrever uma tag, eu preciso abrir um menor que, tá? Falar o nome da tag que eu quero, então, no meu caso aqui, vou colocar um H1 e vou fechar essa tag. Agora, tudo que tiver dentro desse escopo, então, se eu colocar aqui, código com caricat, tá? E se eu fechar, e como é que eu faço agora para fechar esse escopo? Eu uso o menor que, barra, o nome da minha tag, que no caso é o H1, e o maior que, beleza? Então com essa nomenclatura eu abro um escopo e fecho um escopo. E tudo que tiver dentro desse escopo ele vai ser representado por essa tag HTML, beleza? E percebe aqui que eu dei um enter aqui, né? Eu coloquei código com, dei um enter caricat. Eu posso dar quantos enters eu quiser aqui. Opa, veio um maisinho aqui. Eu posso dar quantos enters eu quiser aqui. No meu browser, esses enters eles não vão ser interpretados como texto. Eu vou mostrar para vocês. Vou salvar isso aqui e vou dar um F5 na minha página. Percebe que ele está normal. Código com caricat. E aqui, se eu colocar aqui para exibir o código fonte dessa página, percebe que ele está com os espaços que eu adicionei lá. Só que aqui ele não interpreta dessa forma. Se eu quiser quebrar linha, não é assim que funciona no HTML. Eu preciso usar uma tag específica para quebrar linha, beleza? Então, código com caricat. Mas para deixar o trem bonitinho, eu vou colocar aqui tudo certinho, tá? E vou adicionar até uma tab também. Isso aqui é um padrão de código que os desenvolvedores usam. Então, tá dentro de um escopo, abre tá dentro de um escopo, não adicionar uma tag, não, adicionar um tab, né? Então, tá dentro de um escopo, adiciona essa tab e codifica dentro dela. Vou fechar aqui, salvei e beleza, nada aconteceu aqui. Então, essa tag especificamente aqui é uma tag de título, né? Ela começa com H1 e ela tem algumas relevâncias. No caso, temos o H1, temos o H2, H3 até o H6. Eu vou colocar aqui tudo numa linha só, código, beleza? Eu vou copiar todas essas linhas. Então,
2, 3, 4, 5, 6. E aqui eu vou alterar também, né? Porque se eu abrir uma tag com H2, eu preciso fechar uma outra tag com H2. Então, H2, H3, H4, H5, H6. Beleza. Salvei esse camarada aqui e dando F5 já percebe aqui que ele muda um pouco o tamanho, né? De cada uma delas. Quanto mais ele vai subindo até o 6, ele vai diminuindo o tamanho da minha fonte. Por quê? Porque o H1 ele tem uma relevância maior. Então o H1 ele é como se fosse o título daquela página. O que aquela página na internet representa? Então H1. Conforme você vai colocando H2, H3, você pode ter 4 H3 na sua página, tranquilo. Mas ele deve respeitar uma hierarquia. Por exemplo, se eu tiver um texto aqui H1, por exemplo, como criar seu site. Como criar seu site. Aí vou apagar aqui esses outros e vou deixar só o H2. Aqui no H2 eu coloco criando com HTML. Aqui depois também criando com CSS. Eu tenho uma tag de P chamada, uma tag P para parágrafos, né? E é lá que a gente geralmente coloca os nossos textos, né? Aqueles textos grandes, textos de artigos, que seja. Então, vou colocar um texto qualquer aqui. Para criar seu site HTML com HTML é necessário blá 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 blá. Beleza? Então, salvei aqui. Ó. Percebe aqui que o meu título é o título de impacto, é o que aquela página representa, como criar seu site. Aqui é um tópico do H1, o texto, e aqui o tópico do H1 também, com outro texto que deveria vir aqui embaixo. Então, salvei. Aqui, beleza, né? Isso aqui é um pouco de semântica, né? Porque muitas pessoas elas usam as tags para estilizar, para deixar o seu site mais bonito, mas a beleza ele não está nas tags, está no CSS, que a gente vai aprender no futuro. O que a gente precisa entender agora é como funciona esse HTML, tá? Então, se ele está com a fonte bold, está com a fonte maior, não é por isso que eu vou usar ela em qualquer lugar. Ah, eu estou precisando de uma fonte bold grande. Ah, eu vou pegar o H1 só por pegar? Não. Ela tem a sua responsabilidade, por mais que ela vá. Eu posso colocar um H1 dentro de um parágrafo aqui também, ó. E ele vai ser interpretado. O HTML ele é bem maleável com isso, né? Ele está aqui dentro. Se eu inspecionar um elemento aqui, ó, percebe que aqui tem o nosso P, tá? E aqui tem o nosso H1. Pra você ter uma ideia, ele até jogou, ó. Eu coloquei envolvi dentro do P e ele jogou para fora por algum motivo. Ah, ele fechou aqui, ó. Que loucura. Deixa eu inspecionar aqui com o código pra gente dar uma olhada. H1, pá, fechou. Você vê, né? O próprio browser ele já meio que jogou para fora para não ser interpretado dentro do P. Mas isso aí é um pouco de web semântica. A gente vai aprender um pouco mais sobre web semântica e para que ela serve em aulas futuras, tá? Aqui é basicamente para a gente entender como é que funciona essa abertura de tags, o fechamento de tags, escopo e tudo mais, né? Então, vou fechar aqui. E aqui eu vou mudar para uma tag P de parágrafo. E eu quero deixar algumas informações aqui no meu texto. Por exemplo, como criar um site com... Aprenda, né? Vamos lá. Aprenda como criar um site com o curso de... E aqui eu quero colocar o meu site. caricat.dev, tá? Salvei, atualizei, beleza. Ele criou aqui meu texto, só que eu quero que ele interprete isso aqui como um site.
Será que se eu colocar só com www aqui, eu vou conseguir visualizar como um site? Vamos ver. E pelo jeito não, né? Ele não me mostrou que isso aqui é um link. Como é que eu faço para transformar uma parte de um texto em link? Eu preciso usar uma tag especial para isso. Essa tag se chama A. Ela chama A de âncora, né? Podia ser link, né? Mas não. Podia ser link, mas não. É âncora. E link existe, mas para outra coisa aqui no HTML. Então, vamos aqui fechar, né? Porque eu preciso abrir minha tag e fechar minha tag. E aqui eu fechei envolvendo o texto que eu quero que seja o link. Se eu salvar aqui, vamos ver o que acontece. Por enquanto nada aconteceu, né? Por quê? Porque eu preciso falar para onde que esse link vai. Porque eu posso colocar qualquer texto aqui que seja um link. Então eu preciso dizer para onde vai esse link. E a gente consegue usar uma propriedade chamada href da nossa âncora. Então, href, e aí sim eu coloco o site que eu quero, http://www. Vou jogar aqui para o Google para a gente dar uma olhada. Se eu clicar aqui em salvar, percebe que já teve uma alteração visual aqui, né? Ele mudou aqui para uma cor azul, adicionou um sublinhado aqui, e se você perceber aqui de baixo, ele vai abrir, ó. Ele vai mostrar qual é o endereço que eu vou, caso eu clique nesse link. Então, se eu clicar aqui, eu vou para o site do Google, google.com. Beleza? Então, eu vou retornar aqui e percebe que o comportamento dele já mudou um pouco, né? Ele já escureceu aquele link. Isso significa que o próprio browser ele mostra para o usuário que aquele link já foi visitado uma vez. Isso aqui é muito útil para sites que tem muitos links, né? Isso aqui a gente consegue estilizar também com CSS. Então, não precisa se preocupar com essa parte de visual para deixar o trem bonitinho, porque isso aí a gente vai aprender com CSS. Alguns outros atributos a gente pode usar aqui também, mas eu quero colocar um pouco mais a fundo o que aconteceu aqui, né? Aqui eu abri minha tag, como eu já tinha mostrado antes, e fechei ela aqui. Só que tem um novo atributo aqui chamado href. Esse atributo é um href especial do próprio browser. Todo browser interpreta o href como uma referência de onde ele vai enviar aquele link, tá? Então, se eu adicionar href igual, e aqui, entre aspas, eu falo para onde que ele vai, tá? Então, se eu tirar esse site, a gente consegue enxergar melhor o que se passa aqui. Href igual e o valor, ou seja, a propriedade e o valor que eu quero que aquela propriedade tenha. Basicamente é assim que o HTML funciona. Só que cada tag, às vezes, tem uma propriedade específica, né? Um atributo específico para ele. No caso da âncora, ele tem esse href. Mas todas as outras tags, na verdade, acho que todas as outras tags, tirando o head, algumas tags bem específicas, todas elas têm o class, tá? Que é uma classe que você pode atribuir aquela sua tag HTML. A gente vai ver ela também um pouco mais para frente, a gente vai usar bastante quando a gente estiver estilizando o nosso site, né? Colocando cores, colocando, sei lá, fontes específicas, tamanhos, enfim. A gente vai usar bastante esse camarada chamado class. Temos também ID, então ID da mesma forma aqui, ó, igual, e aqui o valor dela, o atributo que eu quero e o valor. Então aqui, vou adicionar aqui novamente o meu href, tá? O valor do meu href, vou remover esses atributos aqui que eu acabei de criar. E aqui no âncora a gente tem um atributo muito usado, né? Você percebeu que quando eu acessei o Google aqui, quando eu cliquei aqui, ele já carregou o Google diretamente nessa página específica. E eu quero fazer um negócio diferente, eu quero, assim que eu clicar no meu link, eu quero que ele abra uma nova janela para o Google, para que ele não saia da minha janela original. Então, eu venho aqui, target, igual, aspas, underline, blank. Ou seja, eu quero que ele abra numa página em branco, que na verdade, depois que ela abrir em branco, né, ela vai receber esse
atributo aqui de href como referência do link. Então, vou atualizar aqui o meu site e vou clicar aqui nesse site. Percebe aqui que ele abriu numa nova aba para mim o Google. Então, com isso a gente consegue ver que, primeiro, a gente consegue trabalhar com HTML usando um bloco de notas, um bloco de textos qualquer. Tá bom que para trabalhar com código grande isso aqui não é viável, né? Na verdade a gente consegue fazer, mas não tem uma certa ordenação de cores que umas outras aplicações têm que nos ajudam a desenvolver. Que a gente vai ver isso aqui na próxima aula. A gente vai baixar um tal de VS Code, que é um cara que vai nos auxiliar para a gente escrever código de forma mais fácil e de forma mais rápida, tá? Então, essa aula aqui foi para dar um overview geral de como funciona uma tag, o que é um atributo, que cada tag dessa ela tem um atributo específico para ela. Umas tem menos, outras tem mais. Tags de formulário, por exemplo, que a gente vai ver lá no futuro, elas têm propriedades específicas daquele formulário. E tem tags bem genéricas, que é o caso da div, que todo site que você for acessar vai ter uma tal dessa div aqui, que é uma tag que não tem semântica quase nenhuma. Ela é uma tag de bloco e que tudo que você vai colocar no seu site ali, provavelmente você vai ter uma div envolvendo o seu site ou algumas seções específicas do seu site. Então, na próxima aula a gente vai dar uma conferida aí nesses softwares que nos ajudam aí a desenvolver códigos. Então, até lá!